som. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Está lá mais para o finalzinho da Bíblia. 5, versículo 1 em diante. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Somente até aí. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e te pedimos, ó Deus, perdão por nossos pecados e as nossas falhas. Passa o Teu sangue precioso sobre as nossas vidas. Cobre-nos, ó Deus, cada vida neste lugar com Teu sangue precioso. Envia anjos fortes, poderosos, com espada desembainhada, meu Deus. Venha lançar por terra todos os demônios, todo espírito que não procede do Senhor, todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito, ó Deus, de miséria, de ruína, tudo aquilo que não vem do Senhor, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, leva cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ó Deus, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dos teus filhos, tirar todos os comichões dos ouvidos, e para que possam ter o discernimento, ó Deus, dos dias, das estações, para que o teu nome seja, ó Deus, glorificado em minha vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar aqui no teu lugar. O Espírito de Deus, Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Então abre o teu coração. O Espírito de Santo do Senhor, Ele é sensível. Ele é muito sensível. Às vezes nós não conseguimos receber de Deus aquilo que é necessário, porque nós não paramos para ouvir a sua voz. A gente tem que ter, o discernimento e buscar a presença de Deus e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você fala assim: Deus às vezes não fala comigo. Mas você já parou para ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida? Deus pode usar qualquer uma pessoa, irmãos. Deus pode usar quem Ele quiser. Mas nessa noite Deus me colocou aqui para ser um canal de bênção na sua vida. Amém? Eu estou aqui como um vaso de barro, porque a Bíblia diz que lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, porque a excelência do poder está em vasos de barro, para que a glória seja do Senhor. Então, a glória é dele,
A unção que passa vem dele. Eu sou apenas o canal aqui do Senhor para você seja ricamente abençoado, para que a sua vida seja restaurada e para que você esteja preparado para o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, escreveu essa mensagem, aliás, há quase 2000 anos atrás. E é muito importante nós vivermos, porque a gente está vivendo um tempo, irmãos, que muitos crentes não estão vigiando. E faz necessário a gente falar sobre essas coisas. Muitos crentes que já passaram pelas águas, muitos crentes que já foram outrora batizados no Espírito Santo, já não estão mais buscando a presença de Deus, não estão sendo sóbrios, não estão vigilantes. E essa mensagem muitas vezes ela não dá ibope. As pessoas não querem ouvir falar sobre a volta de Jesus, porque elas não querem abandonar suas vidas pecaminosas. Mas eu estou aqui, querido, não para acusar você de nada. Pelo contrário, eu estou aqui para alertar você do perigo eminente que está por vir. Nós temos que preparar as nossas vidas. Porque, querido, esse tempo que nós estamos aqui, ele é passageiro. O tempo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, outro dia, pastor Roberto tinha 18 anos, mas já passou dos 40, irmão Geraldo. Está nos 45. Daqui a pouco, se Deus não voltar e ele não me chamar, chega nos 50. E aí, irmãos, nós temos que entender que a vida, como diz a palavra de Deus, é como um vapor. Ele aparece, mas rapidamente some. E o que eu tenho feito para a eternidade? Porque lá é que vai ser a vida de verdade. Lá é que vai ser a vida. Aqui, irmãos, é só o vestibular. Aqui é só a prova. Resta saber se nós vamos ser aprovados ou reprovados. Se nós não entendermos e não buscarmos essas coisas, e não estivermos vigilantes, a Bíblia fala que nós vamos perecer. Eu sempre falo que eu gostaria de falar só sobre bênção aqui no altar de Deus. Eu queria só falar de prosperidade. Prosperidade é bom, irmãos, e está na Bíblia. Mas a prosperidade é uma consequência da minha vida com Deus e dos princípios que eu sigo. Mas a eternidade, a Bíblia diz que Jesus disse assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta? Por quê? Porque ele está falando da eternidade. E como eu falo aqui, irmãos, muitos crentes não estão atinando para isso. Faz-se necessário a gente exortar a igreja do Senhor Jesus. Porque se a minha vida não estiver no altar, o texto é muito claro. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, disse o apóstolo Paulo. O que ele está dizendo com isso? Olha, não preocupa que o dia nem a hora que vai chegar, não. Acerca do tempo da estação, não, vai dezembro, não é bíblico a gente dizer qual o dia que Jesus vai vir. O que ele diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele está nos alertando, dizendo assim: ó, você tem que estar preparado em todo o tempo. Porque como ladrão de noite, a gente não sabe. Você espera o ladrão de noite na sua casa? Ninguém espera, ele vem na surdina, para pegar de surpresa. Então, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele tem nos despertado nas madrugadas para orar prol da igreja. Despertado para orar pelas pessoas que estão desanimadas. Despertado para as pessoas que estão cegas espiritualmente. E eu tenho orado, pedido a Deus que abra os olhos espirituais da igreja. Porque, irmãos, todo o nosso trabalho aqui será em vão se os irmãos
não for para o céu. O meu trabalho aqui é de levar o maior número de pessoas para o céu, porque nós somos uma agência do reino de Deus. O meu trabalho aqui não é afagar o seu ego, de dar palavras, não é porque você está tristinho ou tristinha, não é eu chegar, lógico que tem tristeza, que a gente vai orar e Deus vai repreender, mas o meu trabalho aqui não é ficar dando só palavras que vão, aliviar o seu fardo pesado de pecado, não. Meu trabalho aqui é conscientizar você de arrepender e de ir para o céu, se preparar. Prepara-te, ó igreja do Senhor. Prepara-te para encontrares com teu Deus, diz a palavra do Senhor. E nós temos que entender, versículo 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Ele está nos alertando há quase 2000 anos. Irmão, se a gente começar, olha, eu não vou nem falar sobre o contexto que nós estamos vivendo, mas eu já dei várias aulas aqui na escola de sabedoria, que fala, Jesus nos alerta lá em Mateus capítulo 24, 25, que é o sermão profético dele, que ele diz: olha, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, seguindo a doutrina de demônios. Muitos vão se esfriar e vão dar ouvido a falsos profetas. Mas vocês têm que estar vigilantes. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto, destruição. Você tem visto isso aí na internet? Irmão, parece que está demais, né? Terremoto um atrás do outro, furacão um atrás do outro, destruindo tudo. Ah, pastor, mas isso sempre tem, mas agora está tendo mais. Os cientistas estão falando que está tendo mais, está demais. Sinal no sol, tem uma mancha no sol que acho que é 15 vezes maior do que a terra, está só aumentando. E a Bíblia diz que o sol vai se escurecer, 1/3 do sol. Os sinais estão aí, igreja. Os sinais estão aí. Ele diz: olha, e quando a figueira começar a florescer, olhar para o alto, porque a redenção está próxima. Quem que é a figueira? É Israel. Israel, Jerusalém, está lá no Oriente Médio. Ela floresceu no ano de 1948, com a criação do Estado de Israel. Um povo que não tinha terra, voltou para sua terra, conforme as profecias bíblicas. Nascerá a nação num só dia? Sim, num só dia criou-se o Estado de Israel. E os judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro voltaram para Jerusalém, no ano de 1948, 75 anos atrás. Jesus disse que quando a figueira começar a florescer, que figueira é essa? É Israel. Todas essas coisas vão acontecer, e o fim está próximo. Não passará dessa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Todas essas coisas. E aí eu pergunto a você, todas essas profecias de Mateus 24, 25 se cumpriu, só falta uma: Jesus voltar. O anticristo está à porta aí. Daqui a pouco, meu irmão, você já não vai conseguir comprar nada se não tiver a marca da besta. Então, estão ensaiando tudo. Nós tivemos aqui a pandemia há poucos dias. Se você não tivesse o cartão da vacina, você não podia sair do país. Em alguns lugares você não conseguia, em alguns estados você não entrava. É ou não é verdade isso? Eles já estão elaborando uma moeda digital no ano vai possivelmente no Brasil, em 2030, tá? Para chegar aí. Uma moeda digital, ou seja, não vai ter mais moeda de papel não. Vai ser o Drex. É o dinheiro digital, o real digital. Você só vai conseguir pagar se você tiver esse dinheiro digital. E para você ter essas coisas, você vai ter que fazer algumas coisinhas. Vai ter que ter chip. Enfim,
Por que eu estou alertando isso? Porque a gente precisa estar atento a essas coisas, irmão. Isso não é conversa fiada, não. Porque tem gente que acha que isso é conversa fiada. Não é. Os sinais estão todos aí e eu preciso estar preparado. O apóstolo Paulo diz, olha, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu fale mais, porque o dia do Senhor vai vir como ladrão. Ou seja, você tem que estar preparado toda hora. Ele não vai vir daqui a um ano, ele pode voltar hoje, agora. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso mais falar isso para vocês. Estejam atentos, estejam alertas, vigilantes, sóbrios. E ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, aleluias. Vós não estáis em trevas, para que naquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então ele está escrevendo, é para nós crente, amém, crente? É para você, é para mim. Nós não estamos mais nas trevas, louvado seja Deus. Aleluias. Essa mensagem, ela não é para causar medo para um crente de verdade. Essa mensagem é para nos trazer esperança. A mensagem da volta do Senhor Jesus não pode trazer medo para mim, mas tem que trazer esperança, porque essa vai ser a nossa glória, aleluias. Quando a igreja for arrebatada, isso vai ser a nossa glória, mas para os que ficarem, irmão, é outra coisa. O evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é salvação para aqueles que creem. O mesmo evangelho, meu irmão, que salva é o que condena. Sabia disso? Está na Bíblia. Jesus disse, olha, quem crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Ah, pastor, mas eu creio em Jesus. Mas crer significa obedecer. Crer não é simplesmente da boca para fora. Eu preciso de obedecer. E hoje é noite de ceia. Fala de sacrifício. Jesus morreu por mim, por você, querido. Ele doou a sua vida por mim, por você. Éramos nós que deveríamos ter sido pregados numa cruz. Nada que nós fizéssemos nos salvaria da perdição eterna, nada. Mas o Deus vivo que nos ama enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior mensagem da Bíblia, a redenção do homem, a salvação. E ele diz mais, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando ele diz não durmamos, quer dizer que a gente não pode dormir? Literalmente. Ele está falando do sono espiritual. O que é dormir? Dormir você fica apagado, irmão. Tem muita gente que está apagado espiritualmente. Não ora, não lê Bíblia, vem na igreja de vez em quando vem. E quando vem na igreja, muitas vezes a mente dele está lá na rua, está lá na lanchonete que ele vai depois do culto, está lá no filme, está lá no trabalho. Compreende, irmãos? Isso é dormir espiritualmente. Então quando ele diz não durmamos, é para que a gente esteja alerta. Porque quando você está dormindo, conversa com alguém que está dormindo. Já conversou com alguém que está dormindo? Ele vai te responder. Se a pessoa tiver um sono mais leve, costuma ela, né? Mas é igual eu, pastor, tem aquele sono que desmaia, né? Meu sono é esse sono que, para me acordar, eu curso para dormir, mas quando eu durmo. Agora você chega perto de uma pessoa que está dormindo e começa a falar com ela, ela vai te ouvir? Ela vai te ver? Assim aqueles que dormem espiritualmente não estão ouvindo.
que o Espírito Santo está falando. Não está vendo as coisas acontecerem. Não tem discernimento, irmão. Então quando ele diz, não durmamos pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, nos fala de estarmos preparados dioturnamente, de saber que a sua vida está no altar de Deus. Ninguém é perfeito, tá, irmãos? Não existe ninguém perfeito. A Bíblia diz que se você fala que não tem pecado, você é mentiroso. Todos nós pecamos, mas a nossa vida, ela precisa ser uma vida pautada na santidade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. E a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Então, como pastor, eu preciso alertar a sua vida. Eu preciso alertar você acerca dessas coisas. Porque quando eu chegar lá no céu, irmãos, eu quero nos reunir com todos os irmãos lá nas ruas de ouro, aleluias. Cadê os crentes para dar glória a Deus, irmão? Aplaude Jesus, aleluia. Você já imaginou andando na rua de ouro, irmão? As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Já pensou? Zero tristeza, zero dor, zero ter que bater o ponto de um trabalho lá, zero ter que pagar o boleto no final do mês. Acabou, não vai precisar de hospital, porque tem uma árvore lá que dá saúde, diz a Bíblia, que dá vida eterna. Imagina. E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas nessa vida, sendo que tem algo muito maravilhoso reservado para nós. Então a gente tem que preocupar com lá. A gente tem que preocupar com essa eternidade. Quando Jesus nos fala lá em Apocalipse, as igrejas lá da Ásia, Apocalipse 2 e 3, ele fala assim: aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corrói. Ele está nos dizendo que nós devemos juntar para a eternidade, porque dessa vida a gente não leva nem a roupa mesmo. A roupa vai ficar lá. Se você for lá naquele cemitério e desentubar aquele povo que está lá tudo enterrado, você vai ver pano, maltrapilho, tudo comido pela terra. Nós não levamos nada desse mundo, mas nós podemos comprar ouros para a eternidade. E o segredo é o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar, juntar tesouros eternos, estarmos vigilantes. E para nós terminarmos, o versículo 8 fala assim: mas nós que somos do dia, amém? Você é do dia, você é filho da luz, diga glória a Deus, eu sou filho da luz. Vestindo-nos da couraça da fé. Olha só, aqui nós temos uns códigos aqui, ó, revelação de Deus. Nós temos que vestir couraça da fé. Quero dizer para você que você precisa renovar a sua fé. Ah, eu estou tão desanimado, não estou tendo fé para nada. Vai para o joelho, porque a couraça da fé, lá em Efésios capítulo 6, nos fala sobre as armaduras, né, espirituais: o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, né, os sandálios do evangelho da paz, que a gente tem que se revestir. Então isso são figuras de linguagem. Quando ele nos diz que nós devemos nos vestir da couraça da fé, ele está nos falando o seguinte: que nós devemos nos revestir de fé. Mas aqui está falando couraça da fé, no versículo 8, só leia na Bíblia aí. Couraça da fé. O que é? Você está blindado pela fé.
Quando as pessoas falam assim, rapaz, você acredita nisso? Acredito. Você tem que ter sua fé ativa. Por quê? Porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E muitos abandonarão a fé. Irmãos, quantas pessoas que têm abandonado a fé? Não é pouca não. Tem muitas pessoas que já não dão crédito mais à mensagem, que outrora foram cheios do Espírito Santo, que outrora já foram visitados pela presença do Senhor, mas agora não creem mais. Então ele nos diz, vestindo da couraça da fé, do amor. Amor, irmãos. Nisso sabereis se sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. O amor é o vínculo da perfeição, é o que a Bíblia diz. A gente deve amar uns aos outros, orar uns pelos outros. A gente tem que amar as pessoas, porque eu sei que esses dias são dias difíceis, né? Tá difícil de amar, mas a gente tem que exercitar isso. Os dias são tenebrosos, mas o Senhor nos diz que nós devemos ter fé, devemos ter amor e ter o capacete, a esperança da salvação. O que é isso? Nós seremos salvos. Eu tenho esperança disso. Nós não vamos passar por essa grande tribulação que há de vir, porque o Senhor virá buscar a sua amada noiva. O Senhor vai vir buscar você, querido. Você vai vir nos buscar e nós vamos reunir lá nos céus de glória, nas bodas do Cordeiro. Ele vai nos servir com honras. Olha só. Às vezes o apóstolo Paulo mesmo diz que nós militamos muitas vezes por uma coroa corruptível. A gente corre atrás, né, de coroas da terra. A gente quer ser o melhor nisso, não é problema você querer, né, buscar as coisas. Mas é problema quando a gente coloca a expectativa somente nessas coisas. E nos esquecemos de correr pela coroa incorruptível. Que coroa é essa? É aquela que vai ser nos colocada sobre a nossa cabeça. As pedrinhas, né? O galardão. Eu louvo a Deus porque nesses meus quase 30 anos de crente e 15 anos de pastor, o Senhor já colocou, já tem algumas pedrinhas na minha coroa. Nós já conseguimos alcançar centenas, talvez até milhares de pessoas pela palavra de Deus. E agora com a internet, então, essa semana a gente sempre divulga os trabalhos. Eu preciso falar isso aqui, eu até compartilhei lá no grupo da igreja. Uma pessoa entrou no nosso canal e perguntou onde que era a nossa igreja, lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu falei, você ainda não tem não, meu Deus, essa igreja. Aí começou a elogiar lá. Eu falei assim, nós não temos ainda, mas nosso canal está disponível aqui 24 horas, no YouTube, no Facebook. Então, tem pessoas espalhadas no mundo inteiro querendo ouvir a palavra genuína de Deus. E eu fico feliz porque nós somos um pequeno rebanho aqui, mas essa mensagem nesse exato momento está chegando lá no Canadá, nos Estados Unidos, está chegando lá no Pará, no Ceará, no Rio de Janeiro e em países que, na África, né, irmão Renatinho? Nós temos um grupo de pessoas lá que acompanham assiduamente as nossas ministrações na África. Então nós estamos em vários continentes, igreja. Amém? Pode aplaudir Jesus. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é majestosa, e ela tem poder, ela não volta vazia. Então os irmãos continuem orando, continuem, né, nos ajudando em oração, porque nós somos carentes de oração. Esse evangelho do reino precisa ser levado a toda criatura. Então eu estou aqui para dizer para você, fique alerta. Levante-se. Hoje pela manhã nós ministramos sobre isso aqui. Se você tem alguém que está com depressão, se vocês têm alguém que você conhece que está passando por um momento de muita tristeza e angústia, compartilhe o vídeo que nós ministramos hoje de manhã com essas pessoas. Nós entramos no mês, né, que é o mês setembro amarelo, né, que é o mês da prevenção do suicídio.
E pela manhã o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Nós ministramos uma palavra sobre isso aqui pela manhã. E é muito importante porque realmente isso é um problema grave. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que já passaram por isso, por tentativa, mas o Senhor restaurou. Louvado seja Deus, amém? Pode aplaudir Jesus. Nós já tivemos vários testemunhos aqui, né, irmã Karina? Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus muda tudo, igreja. E o diabo, ele não quer que você tenha acesso a essa palavra. Ele não quer que você se alimente dela. Porque se você se alimentar, você vai viver. E não só você, mas ela vai transbordar da tua vida e vai chegar em lugares extraordinários. Vai salvar pessoas. Nós somos chamados para isso, para ser sal e luz nessa terra. Mas para isso, meu irmão, eu preciso ter uma posição. Porque Deus não nos destinou para a ira. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está nos dando aqui que nós não fomos destinados para a ira que está por vir. É aí que nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por causa de um dos versículos é esse aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira. E a ira vai vir de Deus. O cálice da ira de Deus vai ser derramado, irmão. O tempo dele, ele vai derramar. Ele vai se vingar. É o que a Bíblia diz, não é eu não. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, e eu a darei. Então quem está em pé, cuide-se para que não caia. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Está na Bíblia. E eu sou apenas um vaso de barro para alertar você a tomar uma posição, não amanhã, hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde. Se a sua senha chegar hoje, meu irmão, já era. Estava comentando isso, estou terminando já, com um amigo lá no serviço, e lembrando daquela tragédia que houve lá em Brumadinho, e inclusive um primo meu faleceu, era crente. Que isso, irmãos, acontece. A gente não está preparado para essas coisas. Aí, ele falando que, né, depois de algumas pessoas lá dando relatos dos sobreviventes, né? Teve um homem lá, que o chefe dele chegou no refeitório e falou assim: vai lá fazer um negócio. Ele estava comendo. Vai lá fazer isso para mim. E ele na hora ficou com muita raiva. E o chefe ficou para almoçar. E ele falou assim: só você que pode mexer com isso, então vai lá e volta. E ele foi e escapou. E o chefe que mandou e ficou, morreu. Isso é um dos relatos. Chegou a senha do chefe, a dele não chegou. Deus deu uma oportunidade para ele. Eu não estou querendo colocar medo em você. Eu só quero alertá-lo de que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então é isso que o apóstolo Paulo diz acerca do tempo das estações. Não é necessário dizer: você vai morrer amanhã. Não é isso. É isso que ele está dizendo aqui. É que nós devemos estar preparados. Então, em nome de Jesus, meu amado, eu falo com amor, um amor de pai, que eu não quero que nenhum dos irmãos se percam. Eu oro pelos meus filhos todos os dias, porque a gente sabe que os filhos, Deus nos deu a missão de educá-los, de criá-los, mas é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. E tem hora que a gente desespera, porque criar filho no mundo de hoje, irmão, criar filho nos dias de hoje é complicado. Mas o Senhor nos dá a paz, a alegria e a sabedoria necessária. Amém, irmã Marli? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? O meu despertador já tocou lá atrás, a irmã Marli. Eu tenho 2 despertadores aqui na igreja, tá, irmão? Um é a irmã Marli, outro é a pastora André.
Ó. Assim o Senhor está falando, ó, cuidado, vigie, o tempo está chegando. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Pai. Ele te ama, Ele te ama. Ele não quer condenar você. Ele te deu o caminho. Ele te deu a vida. E Ele te deu oportunidade. O filho pródigo, ele estava lá, naquele dia, estava desejando comer as bolotas dos porcos. E ele desejou comer as bolotas dos porcos. Mas ele disse: vou me levantar. E eu vou voltar. Vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai até os empregados comem melhor. E a Bíblia diz que ele se levantou e voltou para a casa do pai. Quando ele chega, seu pai o avista de longe, corre, o abraça. E ali ele disse: olha, trazei a melhor roupa. Ele mudou suas vestes. Deus, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor, no lugar da tristeza, vestes de louvor e alegria, ao invés de espírito angustiado. Deus tem vestes novas para você. Deus tem um anel para você. Porque o anel, ele fala de identidade. Deus tem uma identidade para você. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E quando Deus, Ele nos dá a identidade, Ele nos chama para a sua presença. A Bíblia diz que o filho pródigo entrou para o pai junto dentro da sua casa. E ali eles festejaram. Eles se alegraram. Aleluias. Nós temos, irmãos, para nós preparado lá na eternidade uma alegria plena. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em algum coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos aqui nesta noite. Que, ó Deus, toda cegueira espiritual caia por terra. Todo espírito que não procede do Senhor caia por terra. Pai, que haja salvação nessa noite. Que as pessoas sejam tocadas, porque o dia, grande e terrível dia do Senhor está próximo. Labacai, chore, abassúbia. O grande e terrível dia do Senhor está próximo. E o Senhor disse: minha é a vingança, diz o Senhor dos exércitos. É tempo de você estar preparado. É tempo de você abandonar o pecado. É tempo de você se voltar para o Criador. Porque a prestação de contas chegará. E a Bíblia diz que ao culpado Ele não toma por inocente. Que o Senhor abra os teus olhos nesta noite. Que você possa voltar hoje para a presença do Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Pai, eu coloco cada um nas tuas mãos. E ó Deus, se tem alguém aqui que ainda está perdido, que possa ser achado hoje. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, diz a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê,